Colocar em modo de apresentação. E vamos lá, né? A gente hoje vai falar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai a vosso pai e a mãe. Como eu disse no começo, obviamente tem uma relação aí com o Dia das Mães, né? Eu queria aproveitar esse capítulo para a gente tá durante todo esse estudo lembrando, né, dos nossos pais e especialmente das nossas mães. Então eu vou começar aqui mais uma vez fazendo uma homenagem, né, à maior mãe que nós conhecemos, né, que é a Mãe Santíssima. Eu vou pedir para minha querida amiga Érica para ler este poema que é do Parnaso do Além Túmulo de Amaral Ornelas, né, psicografado por Chico Xavier. Por favor, Érica. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por nós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito... Fica tranquilo. Desculpe. Não tem problema. Bendito fruto imortal de vossa missão de luz. Desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana. Refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Obrigado, querida. Não é fácil a gente ler e pensar, né, na nossa querida Mãe Maria sem ter emoção no coração. Então, obrigado, né? Eu sei que a Érica falou, Edu, você vai fazer isso comigo, Edu? Eu fiz, né, Érica? Então, depois você me devolve a bronca aí, né? Mas muito obrigado por ter lido para a gente, né? O nome Maria carrega uma luz e uma emoção muito grande, né? Eu sei que somos todos, principalmente brasileiros, somos todos devotos, né, dessa Mãe Santíssima. É que a minha mãe chamava Maria e hoje ela não está mais aqui. Vamos honrá-la hoje também. A minha sogra se chama Maria, talvez esteja conosco aqui, então, se a minha sogra está me escutando, querida Dona Maria, né, também fica sempre essa homenagem que a gente pensa sempre nessa Mãe Santíssima. Mas vamos lá, minha gente querida, vamos falar então o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Nesse capítulo 14, ele vai falar sobre a piedade filial, que é o que nós vamos nos focar mais hoje. Eu vou explicar por quê. Também nesse capítulo se fala sobre quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos, e a parentela corporal e a parentela espiritual, que eu vou falar um pouco sim também. A gente vai falar mais sobre a piedade filial e a instrução dos espíritos que nos vem através de Santo Agostinho, né, que a gente já citou em várias vezes anteriores, né, porque ele foi um grande colaborador da codificação espírita, né, fazia parte claramente do grupo de espíritos, né, que se denominaram espírito de verdade, que nos trouxeram o espiritismo, a codificação espírita, né, ele nos traz aí essa mensagem, que eu vou falar, né, a gente vai falar bastante sobre essa mensagem também. E essa passagem está registrada, né, nos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, e claro que está como uma dos 10 mandamentos, né? Está ali no Êxodo também. Então, o que a gente lê?
Sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E no decálogo, né, nos 10 mandamentos, orai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Bom, primeiro, a gente vai falar sobre a piedade filial. Por que a gente não vai falar sobre a piedade maternal ou a piedade paternal, né? Os espíritos são extremamente inteligentes, muito mais inteligentes do que nós, porque são mais evoluídos. Então, eles sempre vão se focar nos aspectos e nas mensagens que vão ajudar o maior número de espíritos aqui na Terra. E a piedade filial, por quê? Porque todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Nem todos nós somos pais ou mães, mas somos todos filhos. Tivemos que nascer de alguém. Os nossos pais podem não estar conosco, mas podem estar longe da gente, mas todos nós temos pais. Por isso que o foco dos espíritos é em falar sobre a piedade filial, que é algo que todos os seres humanos encarnados e desencarnados podem se relacionar com essa mensagem, porque os encarnados com certeza têm pai e mãe, ou tiveram, né, um pai e mãe, e os desencarnados, se não tiveram, terão, porque quando encarnar, vão ter que encarnar de um pai e de uma mãe também. Então, essa mensagem, ela toca a todos nós. O segundo item que nós vamos falar é o seguinte, o segundo aspecto que eu quero aproveitar aqui para chamar a atenção, é a riqueza da doutrina, da codificação espírita. Eu insisto um pouco nisso, né, com muitas pessoas, porque e eu não tenho, eu conheço, né, a gente conhece vários palestrantes e autores, e todos nós seguimos vários deles de perto. Eu tive o prazer e o privilégio enorme de conhecer vários desses, né, palestrantes que hoje são muito famosos, pessoalmente, porque eles vieram para os Estados Unidos. Mas eu lembro a todos sempre que a gente não precisa, nós não necessitamos buscar fora da codificação as verdades espirituais. A gente pode nos enriquecer com a perspectiva de todos esses trabalhadores do bem que fazem um trabalho fantástico, e muitos exemplificam o que nós aprendemos através do trabalho dele, mas a minha mensagem é que nunca deixemos de buscar também na codificação, ou em primeiro lugar, o que a codificação nos traz, porque aí é a fonte, e ela é riquíssima. A gente vai ver sempre, a gente não precisa, muitas vezes, buscar nenhuma informação extra, a informação toda está contida na própria codificação. Por isso fica sempre o convite para a gente estudar, né? O estudo exige disciplina, porque a codificação é vasta, né? Mesmo a codificação, ela não é pequena, né? São 5 livros principais, mas tem todos os outros livros que estão ao redor dos livros principais, e ela é vasta, e os conceitos, eles vão se correspondendo, né? Então, a gente aprende o mesmo conceito do aspecto filosófico, científico, moral, dependendo aonde a gente está na codificação, e esses conceitos vão sendo reforçados nas diversas obras. Por isso que é sempre bom a gente focar na codificação. Fica aqui o meu pedido. Outro aspecto que eu quero focar muito, que eu gosto sempre de focar, e que nós aprendemos, né, nesse caso, com vários outros palestrantes, o que me vem à mente agora, até porque foi um dos mais recentes que vieram nos visitar aqui no Texas, foi agora minha memória vai falhar, alguém falou hoje de manhã nele, alguém quer me ajudar aqui? Meu Deus, que está na Inglaterra agora, Marlon, obrigado. O Marlon Rakedown, olha só, também falha na memória. O Marlon, que nos traz sempre nos aliviando. Por quê? Porque existem certas mensagens no Espiritismo que podem, dependendo de como serem interpretadas, elas podem gerar culpa. E nós não precisamos viver com mais culpa. Nós já temos um bocado de culpa, né? Que a gente já traz na nossa consciência a partir do momento que a gente se
elucida, né, que a gente passa a estudar, passa a despertar a nossa consciência. Normalmente, dependendo, né, do nosso psique, que a gente acaba despertando a culpa, e a culpa, ela pode ser positiva, né, nós temos exemplos na história, o próprio Paulo, né, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, que usou o remorso de uma forma positiva, transformadora, mas nem todos nós estamos preparados para lidar com a culpa, e a culpa pode ser destruidora. Então, eu vou também focar nesse ponto, que o objetivo aqui não é que a gente saia desta conversa com a culpa, porque, né, não é objetivo e não é produtivo. E algumas mensagens do Evangelho, elas são fortes. Por que elas são fortes? Porque elas são um puxão de orelha. E esse estudo, ele é um puxão de orelha, muito importante, né? Mas que seja um puxão de orelha positivo, que nos foque em o que podemos fazer daqui para frente. E esse tema de pais e mães é um tema que para muitos desperta uma emoção muito grande, uma história muito grande. Então a gente vai aqui sempre lembrando que o objetivo é a gente olhar para frente, não para trás. Temos uma oportunidade de recomeçar, né? Daqui para diante. Lembrando também que vários desses espíritos que contribuíram para a codificação não são espíritos perfeitos, né? Cristo era um espírito perfeito. Os outros espíritos que estavam aí, eles eram espíritos elevados, sem dúvida nenhuma, mas não eram espíritos perfeitos, vamos lembrar disso. Espíritos elevados é uma coisa, espírito perfeito é outra. E o único espírito perfeito que nós nos lembramos é Cristo. Os outros são muito elevados, mas ainda trazem dentro de si as tendências das vidas, experiências que tinham quando encarnados. E o Santo Agostinho não é diferente. Santo Agostinho foi um membro da igreja. É um homem que se transformou profundamente, que nos traz uma mensagem libertadora, mas ainda assim, vocês vão notar, alguma da forma como ele coloca as coisas, é bastante, né, incisivo, né, e bastante ainda permeado, né, de como nós entendíamos o Deus ainda, o Deus do castigo, né, e não, ele não faz isso por maldade, ele faz isso simplesmente porque é o que ele traz com ele, né, temos que lembrar disso. Portanto, a gente vai aliviar aqui a mensagem para que a gente foque nos aspectos libertadores disso, tá ok? E para começar, a gente vai usar o nosso querido Chico para lembrar o seguinte, que ele falou algo profundamente consolador, que nós temos que lembrar. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, que a gente possa ter isso sempre muito próximo da gente, conforme a gente vai fazendo aqui as nossas reflexões, que nós temos a oportunidade de, nesse momento, neste dia, nesse instante, mudar, tomar uma resolução, mudar, criar coragem para talvez refazer um laço que foi desfeito, para reforçar um laço que é muito positivo, para dar um destino diferente aos nossos relacionamentos do que é hoje, sem se prender ao que aconteceu no passado, né? O passado que sirva de lição, de história, mas que a gente possa nos prender ao que nós podemos fazer com essa oportunidade abençoada que temos, que é a encarnação. Vamos lá, então. O que nós vamos pensar? O objetivo do Espiritismo e o objetivo do Sunrise, que é o nosso grupo, são dois: esclarecer e consolar. Então, nós vamos estar refletindo, usando a doutrina para nos esclarecermos e para trazer consolo para os nossos corações e os corações dos que estão ao nosso redor também, ok? Então vamos pensar, quem são meus pais? Quem é a minha família? Quem é esse grupo de espíritos que está ao meu redor? Qual é a tarefa dos pais? E qual é a nossa tarefa como filhos? Como eu disse, todos nós somos filhos. Podemos não ser pais, mas somos todos filhos. Então, vamos começar
eu vou pincelar aqui alguns aspectos que a doutrina nos traz, só para a gente ilustrar a perfeição da forma com que Deus criou esse sistema, né, que nós estamos imbuídos, estamos tentando entender e aprender, mas como ele é perfeito e como as forças que agem nesse sistema nos impulsionam ao progresso, ao futuro, né, à perfeição. O primeiro é esse amor filial. Na questão 385 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntava para os espíritos, por que é que o adolescente vira esse monstrinho, né? Em outras palavras, ele estava perguntando o que acontece, a criança é tão tenra, tão bonitinha, e aí quando chega na adolescência, vira alguma coisa que eu não entendia, né? O que aconteceu aí? E eu vou usar essa pergunta para simplesmente ressaltar o que está aqui no highlight, né? Então, só para a gente lembrar que o que os espíritos falam aqui, na verdade, o espírito, simplesmente na adolescência, retoma a sua natureza, é como se ele, né, despertasse a sua natureza antiga na adolescência, né? Então, quando o espiritismo nos fala que nos primeiros anos de vida, o espírito ainda é muito maleável porque ele está adormecido, a sua personalidade antiga, né, verdadeira, está adormecida para que os pais possam fazer o trabalho da reeducação. E na adolescência, o que acontece é que essa consciência anterior, ela acaba se manifestando. E aí, os conflitos do adolescente entre o que ele já traz dentro de si, como espírito imortal, e o que ele aprendeu ou está tentando aprender naquela vida. Mas olha só, que interessante. Contudo, afeição lhes tendes. Está falando para as mães, para os pais, principalmente para as mães, né? Está falando, afeição lhes tendes, as acariciais, né? As mães, os pais acariciam essas crianças, esses jovens, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa dotar a outro. Então, olha que profundo, e é isso que o Espiritismo também nos traz, é que em outras partes da doutrina se pergunta, né, aos espíritos qual é o maior amor que se pode conhecer na Terra. E os espíritos muitas vezes apontam para essa passagem, que esse amor de que Jesus falava, esse amor que nós aspiramos, o mais próximo que nós podemos exemplificar ou entender esse amor é o amor de uma mãe para com o filho, né? Que é o maior amor que se pode conhecer. Então, já fica aqui um pouquinho da gratidão nossa de filhos para entender esse amor que as mães têm por nós, que às vezes a gente não consegue apreciar. Vamos entender também esse conceito da formação da grande família universal, que está no Evangelho, no capítulo 4, item 19, onde os Espíritos nos esclarecem algumas coisas, né, que conseguem explicar um pouco do nosso relacionamento familiar, né, que é o que a gente quer esclarecer hoje. Primeiro, a gente, através da simpatia ou antipatia que nós temos naturalmente pelas pessoas, e muitas vezes nós nos perguntamos por que eu tenho uma afinidade maior com algum membro da minha família e menor com outros. Isso vale também para os amigos. E os espíritos começam a falar que isso é um indício do passado. É o indício de um relacionamento passado. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com o dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ele não é da família, né? Então tem sempre esse ditado que tem alguém na família que não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Então tem muito mais verdade aí do que a gente está pensando. Por quê? Porque Deus permite
que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com um duplo objetivo. Ele vai servir de provas para uns e vai servir de meio de progresso para outros. Dessa maneira, os maus, né, os que estão aprendendo, se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. É todo um sistema criado, né, onde a natureza, onde Deus, através das suas leis, criam todas as condições para que a gente progrida. Então, é o instinto, claro, que está desempenhando um papel, mas também toda essa engenharia que é feita para a gente misturar, combinar o número de ingredientes perfeitos para que se faça o maior progresso possível durante aquela oportunidade valiosa que é a encarnação. Por isso que a mãe, muitas vezes a mãe, a grande maioria, tem instintivamente um amor muito grande por aquele ser que chega, independente da história que aquele ser tenha com a mãe, que é o instinto ajudando a forjar, né? Mais uma vez, uma nova vida, uma oportunidade de afeto. Então, o que acontece aqui é mágico, né? Porque o caráter deles, ambos, os que estão chegando e quem está recebendo, se abrandam, os seus costumes se apuram, as antipatias se esvazem. Se a gente trabalha de forma positiva essa oportunidade, saímos desta vida com uma família maior do que quando chegamos. Esse é o conceito da família universal. É nesse mecanismo que se atinge um número enorme de objetivos. O objetivo da gente, através da lei de sociedade, fazer com que aqueles que já se desenvolveram mais possam ajudar os que estão chegando para se desenvolver, para que nós, que nos colocamos no papel de acolhedores, possamos desempenhar, então, aquele papel que nos comprometemos de auxiliar, de apagar, de resolver antipatias anteriores e recriar um laço de afeto que talvez não existisse antes e que, quando sairmos dessa vida, teremos criado esse laço de afeto, né? E isso vai causar, então, que todos que estão nessa malha que foi criada progridam, cada um de acordo com as suas necessidades. E se a gente expandir esse conceito, gente, o que vai acontecer é que nós estamos caminhando para a formação da família universal, onde todos nós que estamos aqui vamos ser parte da mesma família. Por quê? Porque essa mistura de espíritos, ela nunca para, né? A gente vai acabar se misturando em famílias futuras, onde nós vamos expandindo. Então, é muito justo a gente pensar que a nossa família é muito maior do que a família que nós encontramos hoje na Terra. Nós temos uma família espiritual que é muito maior. A gente não se lembra normalmente, porque estamos aqui encarnados, né, com uma parte da nossa memória ainda adormecida, mas quando retornarmos ao mundo espiritual, vamos nos deparar novamente com afetos que são os familiares. E muitas vezes a gente reencontra esses membros da família espiritual na Terra, não como membros da família, né, como membros, como um amigo, como um colega de trabalho, como um membro da família estendida, né, um primo, um tio, um sobrinho. Então, esses reencontros vão acontecendo ao longo da nossa existência, tá ok? Vamos lá. Então, o que diz o nosso querido Santo Agostinho? Como eu falei, aqui é o puxão de orelha, né, que ele vai nos dar, e que a gente vai usar um enfoque muito brando para que a gente desperte no nosso coração, não a culpa, mas a vontade de renovar, né, que nós aproveitemos esses momentos de reflexão como um chamado para que a gente entenda e uma oportunidade de reforma, de recomeço, como disse o Chico. Então, ele vai nos dizendo, primeiro, eu não vou ler, eu vou só destilar as mensagens. Ele fala que, primeiro, a ingratidão dos filhos para com os pais, infelizmente, é um dos exemplos mais odiosos do egoísmo.
Mas por que ele diz isso? Porque ele vai agora explicar essa formação, esse mecanismo que eu expliquei, né? De como é que a gente chega numa família. Então, eles nos falam o seguinte, que nós deixamos a Terra, muitas vezes, cheios de ódio. Então, vamos pegar uma versão anterior nossa, né? Então, não era o Eduardo 2.0, era o Eduardo 1.0, antes do upgrade. E eu deixei uma encarnação anterior cheio de ódio. Eu vou para o plano espiritual e os espíritos nos falam que a gente pode passar muito tempo no plano espiritual, na erraticidade, através de confusão. Né? A gente sempre pode lembrar o desencarne do André Luiz no filme Nosso Lar, né? Aquilo lá nos mostra de forma muito gráfica, muito clara, esse período de confusão. E em algum momento, através do sofrimento ou não, nós vamos despertar. Aí despertamos, em algum momento, e novamente, esse espaço de tempo pode levar dias, semanas, meses, anos, séculos. Não existe uma predeterminação. É fruto do livre-arbítrio. Nós estudamos hoje no ESD o livre-arbítrio. E esse é um exemplo claro do livre-arbítrio. Não existe um determinismo. Vai depender da nossa vontade de despertar e a nossa a palavra me foge aqui, mas a gente não quer mais tolerância ao sofrer, nós não queremos mais sofrer. Chega uma hora que a gente não tolera mais sofrer e a gente quer se libertar, que é o que aconteceu com o André Luiz, né? E aí vai dobrar o nosso egoísmo, vai dobrar o nosso orgulho e a gente vai se libertar. Então, quando nós chegamos nesse ponto, em algum momento, lá no plano espiritual, que a gente acorda, desperta, aí consegue enxergar os benfeitores, consegue trabalhar com os benfeitores, que seriam como nossos professores, nós vamos lá fazer um plano, poxa, como é que eu começo a remendar essa bagunça que eu criei, ou que eu fui parte? E a gente planeja. E nesse momento, então, aí, ó, pelos nossos próprios esforços, e após anos de meditação e preces, nós vamos implorar para o reencarno, né? A gente muitas vezes não dá o valor à reencarnação que estamos tendo agora, porque não lembramos de que nós passamos por esse processo, chegamos a esse ponto onde nós imploramos para reencarnar, porque nós nos demos conta do que fizemos, da confusão que criamos, e agora nós sabemos que não vai ser fácil, nós sabemos que será um desafio, porque nós vamos aqui reencarnar num ambiente, muitas vezes, aonde temos os desafetos. Então, esse é o desafio, esse é a prova. Eu quero passar por essa prova, e eu não vou ter o benefício da lembrança clara, eu vou ter só o benefício das minhas tendências e da minha consciência, me dizendo o que fazer. Mas assim mesmo eu quero, porque a única forma de eu reatar esses laços é reencarnar nesse grupo de pessoas em que, às vezes, eu ainda tenho esses desafetos. E eu imploro, e aí Deus nos concede. E a gente lê nas obras espíritas que, muitas vezes, esse tempo demora para vir a resposta, né? As pessoas vão lá no Ministério da Reencarnação, lá em Nosso Lar, perguntar como é que está o processo aí. Já foi aprovado o meu processo de reencarnação? A gente faz a petição lá e fica esperando. E aí a providência divina, em algum momento, nos permite reencarnar, né? E aí ocorre todo um processo de planejamento. E como a gente falou, nessa hora a gente volta à família. E isso não é fácil. Os espíritos falam, isso não é fácil. Porque nós vamos entrar no meio, muitas vezes, aonde houve um desafeto. E nem todos têm sucesso. E that's okay. Por que é ok? Porque nós não temos só uma chance, nós vamos ter várias chances, né? Essa é a beleza da reencarnação. Se a gente não consertar nessa vida, conserta na outra. Mas como estamos aqui, entre amigos, aqui, falando sobre isso, por que não refletir por um momento e nos perguntar: o que mais posso fazer para aproveitar essa oportunidade que estou tendo nesta encarnação, para trabalhar nesse grande projeto que eu mesmo criei, né, junto com os amigos espirituais, com os protetores, com os engenheiros, né, da espiritualidade. O que mais eu posso fazer para talvez corrigir o curso a partir de hoje, né, mudar alguma coisa para aproveitar mais isso? Então,
o Santo Agostinho, nessa passagem muito longa que a gente vai destilar aqui, ele vai nos lembrando, então, que daí vem as simpatias e antipatias desde o nascimento. E aí ele fala, qual é a missão dos pais? A missão dos pais é receber esses espíritos com amor e induzi-los ao progresso. Aproveitar a infância para semear ou ressemear os conceitos, né, morais, para que essa criança, ao se tornar um adulto, se tornar um adolescente, um adulto, possa então utilizar esses conceitos para se modificar. E ele fala que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E ele nos fala também que muitas vezes, né, quando a missão da paternidade ela falha, a consequência, o sofrimento já acontece nesta própria vida, porque não há nada mais duro para um coração de um pai ou de uma mãe de ver um filho que não se encaminhou como eles gostariam, né? Mas aí, novamente, a gente, como prometeu aqui, a gente não vai... Primeiro que nós estamos falando da piedade filial, nós não vamos focar hoje na tarefa da paternidade e maternidade, que é uma prova em si mesmo muito grande e que é parte desse ciclo. E, novamente, nós vamos ter a oportunidade de sermos pais, mães, filhos, durante muitas encarnações. Então, nós não vamos ter só uma chance de conseguir desempenhar o nosso papel. E ele faz um apelo às mães: abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmos: um de nós dois é culpado. Então, é uma mensagem consoladora, porque mesmo que aquele filho dê desgosto aos pais, lembremos desse passado, e nós não sabemos quem é. Essa é a beleza da sabedoria divina, de não dizer, olha, a culpa foi sua do filho, ou foi da mãe ou do pai. Um de nós é culpado, sabemos disso. Então, como nós não sabemos, vamos nos acolher. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Portanto, gente, isso daqui não é uma prova que nós temos que tirar 10 toda hora, viu? O próprio Santo Agostinho diz: salvamos alguns náufragos, o resto de nós vai afogar. Ele já falou. Então, mas não tem problema que a gente afogue, não, porque a gente volta, né? Ele tá falando. Mas se a gente conseguir salvar alguns, já cumprimos uma grande tarefa. Porque, ao seu turno, esses que despertaram vão auxiliar a outros numa outra oportunidade. Então, esse ciclo positivo continua. Ele não tem que ser perfeito, ele não é perfeito, porque ele é um desafio muito grande. E ele reconhece isso, né? Por isso que a doutrina é tão consoladora. E mais, eu não sei quem já estudou a vida do Santo Agostinho, mas ele tem um livro chamado Confissões de Santo Agostinho, onde ele abre o seu coração. Para quem nunca leu, se quiser ler, ele vai relatar em detalhe o seu passado. E ele foi um adolescente e um adulto extremamente desregrado. Ele criou uma confusão enorme para a família dele. Ele foi aquele filho que nenhuma mãe quer ter. Ele se perdeu pela vida, com todos os prazeres que a vida oferece. Ele relata isso. Em algum momento na sua existência, ele despertou. Então, olha que lição que ele mesmo dá na sua existência de ter sido um jovem, um adulto muito difícil, desregrado, perdido, e ele depois se transformar em um espírito que hoje é parte desse grupo de espíritos elevados, que é o espírito de verdade. Então veja como que essa transformação é possível e como que isso é consolador e inspirador para nós. Mesmo um espírito tão difícil no momento, e como nós estudamos vários espíritos desses, teve a sua oportunidade de redenção e se redimiu. Então, vamos adiante aí. Ele nos lembra também que se Jesus... Ele faz algumas colocações fantásticas. Ele fala, se Jesus... Deve estar por aqui. Eu vou só
lembrando aqui, ele vai lembrando o seguinte, pelo menos, que, veja, se Jesus pediu para que nós amássemos o nosso próximo, quanto mais, então, temos que amar ao nosso pai e mãe, que é o mais próximo dos nossos próximos. Então, a palavra honrar, ela significa muito mais do que só amar. Significa piedade. O que é piedade, gente? Esse entendimento que a gente está estudando de que nós não somos perfeitos e nós não podemos exigir que os nossos pais sejam perfeitos. Porque nós não somos perfeitos, nós não seremos perfeitos, nós erraremos, e se os nossos pais erraram, não é diferente para nós. Mais do que isso, muitos jovens dizem: os meus pais não sabem nada. Né? Quantos adolescentes se rebelam dizendo: poxa vida, onde já se viu, os meus pais não sabem nada. Primeira coisa, gente, é muito injusto essa afirmação. Por quê? Porque nós que chegamos depois dos nossos pais, tivemos aí 20, 30, 40 anos de oportunidade à frente deles. Lembrem-se o seguinte: enquanto os pais já vieram aqui na Terra para encarnar, nós ainda estamos lá na erraticidade, como espíritos, estudando, estamos aproveitando e gozando dessa liberdade, dessa consciência mais expandida que o espírito tem, enquanto eles já estão na Terra. Então nós, quando chegamos na nossa vez de encarnar, nós estamos mais evoluídos que os nossos pais. É natural. É natural. Nós tivemos esse tempo a mais no mundo espiritual para estudar e para nos preparar. E como a lei do progresso não para, ela dita que quando nós chegarmos, nós estaremos mais evoluídos que ele. Então, por isso que a gente vê os nossos filhos hoje mais inteligentes, né, aparentemente, aprendem mais rápido, tudo parece mais adiantado para os filhos, que é natural, porque eles, né, tiveram essa oportunidade. Nós já estávamos aqui enquanto eles estavam lá. Então, é injusto a gente achar que os nossos pais têm que saber mais do que nós. Eles têm mais experiência e sabedoria. Mas nós vamos ter mais conhecimento, muitas vezes, e isso é natural. Nossos filhos vão ser melhores do que nós, e os nossos netos serão melhores do que nós. E essa é a lei do progresso. Isso não quer dizer que nós não temos obrigação de cumprir com eles o que Santo Agostinho nos fala aqui, de forma ainda mais rigorosa, tudo que a caridade exige do próximo em geral. E ele fala que isso se estende ainda mais às pessoas que muitas vezes fazem o papel de pai e mãe sem serem os pais e mães biológicos, porque eles nem têm a obrigação biológica de cuidar do filho, e ainda assim se devotam. Então, aqueles que fazem o papel, que muitas vezes é um tio, uma tia, uma avó, um avô, alguém desconhecido, que faz esse papel, nós, como filhos, temos a obrigação ainda maior de ter essa honra e a piedade filial. E aí ele fala, não quer dizer só respeitá-los, quer dizer assisti-los nas suas necessidades, auxiliar-lhes na velhice e ter os cuidados com eles que eles tiveram conosco na infância. Olha o chamado aí. E, sobretudo, para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. E eu, gente, eu dei uma aliviada aqui na mensagem, para quem tem o coração forte aí e está querendo aí enfrentar a parada frente a frente, vai lá e leia a passagem no Evangelho. Ela é dura, porque ele nos chama a atenção de forma bastante incisiva. Mas aqui eu quero só despertar essa reflexão na nossa cabeça, sem que a gente, né, saia dessa conversa aqui com um fardo de culpa que a gente não consiga carregar, tá ok? Mas vamos lembrar que nós não podemos cobrar dos pais, que acontece de filhos cobrarem dos pais financeiramente. Como podemos fazer isso, né? Se pensarmos no devotação, que qualquer pai, por menos bom que os pais tenham sido, eles, se estamos aqui hoje, eles cuidaram de nós. Nós chegamos até aqui. Então, como é que nós não vamos ter piedade com os nossos pais? Então, as perguntas que são feitas aqui por Santo Agostinho.
né? Será que cabe aos pais velhos e fracos servirem os filhos jovens e fortes? Ter-lhe-ás a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para eles obterem o que necessitavam? Que possamos refletir, né? Então, ele nos convida, inclusive, a dar aos pais não só o necessário, mas até o supérfluo, aquele agrado, né, que pode ser pequeno, mas desperta a alegria, né, desperta um carinho, que isso são, né, pedacinhos que nos ajudam a pagar esta dívida sagrada que nós temos com os nossos pais. E ele alerta, ai daquele então que se esquece disso, né? Que se esquece que os pais se privaram de tanto para nos dar o bem-estar. E ai do ingrato, né? Esse é que é a chamada muito forte que Santo Agostinho faz, que é da ingratidão. Por quê? Porque a gente, na ingratidão, estamos ignorando todo esse ciclo que a gente estudou, de que existia um planejamento, de que existia um plano, de que existia uma proposta, de que na nossa imperfeição infinita, nós, como grupo, concordamos que voltaríamos juntos e que trabalharíamos na melhora e que cada um faria o seu melhor. E o seu melhor, muitas vezes, gente, não é o perfeito, como nós falamos, é o melhor que cada um pode fazer. E ter ingratidão para com os que estão tentando fazer isso é uma grande falha, é uma grande demonstração de egoísmo e orgulho, que, como Santo Agostinho nos fala, se Jesus pediu que nós amássemos os nossos inimigos e que nós amássemos os nossos próximos, quanto então temos que fazer pelos nossos pais, que são os próximos, mais próximos que qualquer um de nós possa ter. E ele fala, alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não aos filhos. Ele nos lembra, novamente, da justiça de Deus e nos lembra que cada um tem que fazer o seu papel. E se nossos pais, como nós, filhos, não estamos fazendo o nosso papel, não vai caber a nós sermos os juízes. A nós cabe ressaltar o sacrifício, o trabalho, o esforço de melhoria que nossos pais tiveram para conosco, e é isso que Santo Agostinho nos pede quando ele discorre sobre a piedade filial. Então, né, se Jesus nos pede para amar até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em tratando dos filhos com os pais. Então, ele resume dizendo que a regra de conduta para os seus pais combina todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo. Então, se a gente parar e pensar tudo que Jesus nos ensinou para com os outros, né, em todas as passagens em que Jesus falou das bem-aventuranças, em que Jesus foi chamado lá para condenar ou não condenar a mulher adúltera, quando Jesus foi chamado para resumir todas as leis, que ele resumiu, né, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todos esses preceitos se aplicam ainda de forma mais intensa e combinada com quando nós estamos falando dos nossos pais. E o que talvez não passe de simples falta quando estamos falando do próximo, então, se nós somos ingratos com um amigo, se nós somos ingratos com o nosso professor, com o nosso aluno, se somos professores, com o nosso colega de trabalho, se somos né, empregados, com o nosso chefe, com o nosso subordinado, se nós somos ingratos com eles, isso pode ser uma simples falta. No caso dos pais, ele fala, é um crime. Porque aí se junta a falta de caridade com a ingratidão
para aqueles que vieram aqui. O fato deles terem nascido como pais é um atestado de que eles aceitaram esse chamado no mundo espiritual. E a isso nós temos que ter uma gratidão infinita. Então, gente, eu vou aqui, né, agora convidar a gente a uma reflexão final, usando o nosso querido Chico, né, para lembrar mais uma vez, eu vou só fazer aqui uma reflexão para a gente lembrar que o Chico, ele entendendo essa, esse papel, esse grande papel que os pais e que principalmente as mães desempenharam e desempenham, né, dentro da reencarnação, dentro da família, o que o Chico fez? O Chico dedicou uma grande parte da sua vida para consolar as mães. Nós sabemos disso, temos filmes, livros escritos, né, As Mães de Chico, que mostram, e isso mostra para nós, é uma lição viva de como agir. Por que o Chico, por que ele ia se dedicar, por que ele escolheu as mães para se dedicar? Né? Pense um pouquinho. Ele poderia ter escolhido tantos aspectos da caridade para ter agido, e um homem, né, um ser que nos deixou tanto, né, deixou 450 obras escritas, que ajudou tanta gente. Aonde ele se focou mais foi em ajudar as mães, em consolar as mães nas suas maiores dores, que nós sabemos que é perder um filho. E ele se dedicou a isso. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele reconhecia, então, que o papel da maternidade, né, e a gente está hoje aqui celebrando as mães, que é o Dia das Mães, então a gente vai pensar nas mães. Eu não vou ficar nervoso, né, não vou ficar chateado que eu sou pai, não precisa pensar na gente, o pai, né, tá aí, coitado do pai, tá sempre tentando achar qual que é o papel que ele tem que fazer, mas a mãe tem um papel muito claro, tem esse amor filial que nos foi trazido pela espiritualidade com clareza, esse amor que é tido como o maior amor que nós podemos entender aqui na Terra, é o amor de uma mãe para com o filho. E o Chico viveu, então, se dedicou para consolar essas mães, porque sabe do valor, do tamanho desse amor. Ele sabe da intensidade desse amor. Então, ele dedicou uma grande parte dos seus dias e noites, né, porque ele ficava até de madrugada fazendo esse trabalho com as mães, por dias e dias e dias e dias, por anos, para trazer consolo, porque ele entendia a importância, né, desse relacionamento. Então, a gente vai pensar muito no Chico, para que a gente possa honrar as nossas queridas mães nesse dia. Então, o que falou o nosso amigo Chico aqui, vamos refletir junto com ele. Ele falou, né, que ser mãe é ser anjo na carne, heroína desconhecida, oculta à multidão, mas identificada pelas mãos de Deus. Né? Muitas mães são desconhecidas, são heroínas desconhecidas, ocultas. O trabalho, a dedicação de uma mãe, né, não acaba recebendo publicidade, glamour, né? É um trabalho silencioso, muitas vezes, oculto, mas ele nos diz que Deus conhece a todas as mães. E lendo na doutrina espírita, nós sabemos que a maternidade, ela e todos nós somos filhos, então, estou falando aqui do ponto de vista de filho, não de mãe. Se nós temos mãe, nós sabemos que a maternidade é uma das tarefas de maior desafio do ponto de vista espiritual. E eu não posso aqui, não consigo me conter, parte de mim é contador, né? Eu tenho formação financeira, então, na contabilidade espiritual, eu sei que essa é uma tarefa que dá o maior número de bônus hora. Tá? Fica aqui só a dica para todo mundo aqui, ficar sabendo. Está escrito lá em várias obras que a maternidade, né, é a dar bônus obra em dobro. E eu tenho certeza que dá em dobro mesmo, porque o trabalho de uma mãe, ele não é simples e não é fácil, que as nossas mães têm que passar para que nós, né, sejamos o que nós
sejamos, né? E o amor que elas têm infinito e incondicional. Então, essa contabilidade é feita por Deus, não pelos homens, tá? Pode ficar tranquila, podem ficar tranquilas. Chico conseguia perceber a intensidade do amor e de uma prece de uma mãe. E olha como ele expressou isso, né? Ele conseguiu achar essa figura, essa imagem para dizer que as preces das mães arrombam as portas do céu. Imaginem isso. Algo tão forte que arromba a porta do céu. Essa é a força da prece de uma mãe. E as mães sabem disso, né? Quantas mães coitadas já não oraram de madrugada pelos filhos, né, para ver um milagre, verdadeiro milagre acontecer, né? Porque essa prece tem uma força tão grande, um carinho tão grande, uma intensidade tão grande, que ela opera milagres de verdade. E ele, mais uma vez, nos lembra, né, que sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Então ele vai lembrar, né, das mães e da Mãe Santíssima, que é Maria. Nós começamos essa conversa hoje falando de Maria e nós vamos terminar falando de Maria, porque ela teve, né, o maior trabalho de maternidade que já se ouviu falar. Imagina você vir com a tarefa de ser mãe do Cristo. Deus do céu, imagina só a responsabilidade de você ser mãe do Cristo. E ele fala então, Chico, né, que Nossa Senhora foi sempre, na minha infância, na infância dele, uma tutora a quem me dediquei de coração. Muitos amigos, às vezes, acham que eu sou uma pessoa exagerada em minhas manifestações de fé religiosa, mas considero Nossa Senhora a inesquecível Mãe de Jesus e nossa mãe na cristandade, como sendo o vínculo maternal mais importante na terra e a quem devemos recorrer em nossas necessidades, pedindo a ela proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. E como nós, filhos, muitas vezes recorremos às nossas mães para buscar ajuda, nós todos aqui, mães, pais, filhos, podemos recorrer à Nossa Senhora para buscar proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. E assim, gente, feliz Dia das Mães para as mães e os pais e os filhos. E chegamos ao final. Estamos um pouquinho adiantados aqui, mas a gente pode terminar agora. Não tem problema nenhum. E Guga, eu vou pedir aí permissão para a gente passar para as irradiações, se tiver tudo ok com você. Ou fica a teu critério. Não, vai em frente, meu amigo. Muito obrigado pelo estudo. Tá ok, vamos em frente então. Eu vou pedir para minha amiga Cristina, se você estiver nos ouvindo aí, Cris. Sim, estou aqui, preparada. Está preparada? Então, eu vou passar para você, então, para nos guiar na irradiação, por favor. Deus nosso Pai de amor e bondade, Senhor e Mestre Jesus, neste momento, no silêncio desta manhã de domingo, nós elevamos o pensamento a Ti, abrindo os nossos corações aos sentimentos mais elevados, buscando Teu amor e proteção, pedindo que Teu amor se distribua a todos aqueles que nos ouvem e também que nos sintonizam no trabalho da paz, fraternidade e caridade. Agradecemos, amado Mestre, por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos pela oportunidade de estudo e crescimento espiritual que tivemos esta manhã. Jesus amado, nosso grande sol, nossa estrela protetora, assim é para nós, com seu evangelho de amor.
Iniciamos hoje vibrando por todas as mães nesse dia tão especial. Que Maria Santíssima possa, nossa Mãe Espiritual, possa derramar o seu amor e proteção a todas as mães deste planeta. Vibramos por todos aqueles encarnados e desencarnados que estão sozinhos e doentes do corpo e da alma. Oramos pelos orfanatos, asilos, manicômios, pelos suicidas, pelo umbral e por aqueles, Pai, que ainda não tiveram a oportunidade de encontrar o seu evangelho de amor. Por aqueles que passam pela dor da desencarnação e solidão, e por seus familiares nesse momento de separação. Oramos em benefício dos nossos entes queridos já desencarnados, que lembramos nesse instante. Que eles recebam nosso abraço fraternal, nossas saudáveis saudades, que eles possam seguir firmes em suas jornadas evolutivas, até o dia do nosso reencontro. Oramos por nossos pais, por nossos filhos, por nossos irmãos, os mais próximos, os mais distantes, amigos e companheiros dessa existência, que todos possam ser fortalecidos na fé. Envolvemos também em nossas vibrações nossos vizinhos, companheiros de trabalho, nossos irmãos e amigos do trabalho espiritual que nos apoiam nos centros, igrejas e templos. Vibramos para as populações vulneráveis, para a proteção dos nossos idosos e aqueles que sofrem de doenças crônicas. Pedimos, Mestre querido, que sustente os pobres, especialmente os que não têm acesso à assistência médica e recursos que são tão necessários nesse momento de pandemia. Lembramos especialmente pelo nosso Brasil. Vibramos por todos aqueles que trabalham nos hospitais, médicos, enfermeiros, aqueles das recepções, da limpeza, da cozinha e todos aqueles que permitem que possamos estar em nossas casas seguros. Vibramos também por suas famílias, muita luz, saúde e paz. Oramos por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em conflito, por todos aqueles que também não podem voltar para seus lares, com o fechamento de fronteiras e aeroportos. Vibramos por todos os povos do nosso planeta Terra, por seus dirigentes e assessores, que eles possam dar ouvidos às boas inspirações e intuições. Deixamos ainda as nossas melhores vibrações à disposição do plano espiritual, para que elas possam ser recolhidas e distribuídas para aqueles que mais necessitam e que porventura não foram citados aqui. Obrigada por tudo, Divino Mestre. Amigo, fica conosco, como também estaremos contigo em nosso humilde esforço de compreendermos este momento de provas que passamos. Assim, pedimos permissão para Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre, a irmã Sheila, mentora do Sunrise, e a toda a espiritualidade aqui presente, para encerrarmos as nossas vibrações do dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja, querida. Eu vou pedir então para a Luciana fazer a nossa prece final. Por favor, Lu. Obrigada, Eduardo. Que possamos agradecer no dia de hoje a oportunidade de estarmos juntos e mais esse dia de estudo, agradecermos a todos os dirigentes e os protetores espirituais por toda
assistência e o suporte nos trabalhos de hoje, que tudo aconteceu na mais harmoniosa paz possível. Agradecemos a todos os trabalhadores do Sunrise, a sua dedicação, o seu apoio, e que possamos levar no nosso coração, no dia de hoje, na semana, um pouquinho desse estudo, que possamos refletir, que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos hoje. Que possamos ter um dia maravilhoso hoje. Feliz Dia das Mães para todas as mães do universo e aquelas que estão no papel de mãe. Fica conosco o Senhor, hoje e sempre, que assim seja.